Graças ao Senhor, né, irmãs? Pela disposição das irmãs, né? Pela palavra do Senhor, que vem ao nosso coração em abundância sempre, né? Sempre que abrimos a palavra do Senhor, são insondáveis riquezas. Então, às vezes, o mesmo texto que nós já estamos acostumados a ler, o Senhor traz nova luz, nova revelação naquele texto. Então, é muito maravilhoso para nós. Agradeço o Senhor, agradeço as irmãs de terem chamado para repartir aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, né? Então, eu já contei isso para as irmãs há um tempo. Nós começamos a procurar na Bíblia toda, por causa de alguns temores do nosso coração, a respeito de todos os textos que falavam não temas. E estivemos olhando assim e meditando nisso por 2 ou 3 anos, até 2016. Mas, durante esse estudo, o que aconteceu? Nós vimos que, muito mais do que não temas, havia a expressão, o temor do Senhor. Então, muito mais. Até na época se falava que tinha um não temas para cada dia do ano. E não é fato. Pelo menos o que nós achamos de não temas, não se atemorize, enfim, todos os correlatos, nós achamos em torno de 160, 180, então metade, né? De cada 2 dias o Senhor falando não temas. Mas, sim, o temor do Senhor tem uma expressão para cada dia do ano, né? Tem mais até do que uma vez por dia. Então, isso nos impressionou demais. E de 2016, final de 2016 para cá, nós temos estudado todas as expressões onde aparece o temor do Senhor. E aquele mais clássico, né, que todo mundo lembra, quando a gente fala o temor do Senhor, todo mundo vai se lembrar. É o princípio da sabedoria, né? Então, para as irmãs terem uma ideia, contando com o tempo que ficamos parados por causa da pandemia, nós só entramos este ano no Novo Testamento. Então, já começamos o Novo Testamento. Então, foram quantos anos, né? Só meditando todo o contexto que estava colocada a expressão, o temor do Senhor. E então, nós conhecemos também no livro de Provérbios aquele versículo de 14:1 que fala: a mulher sábia edifica a sua casa. E aí as irmãs lembraram, o versículo mais conhecido sobre o temor do Senhor é esse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, conclusão, né? Se nós desejamos no Senhor sermos mulheres sábias, nós temos que começar por onde é o princípio, né? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se eu não temo o Senhor, né, não tem como eu ser sábia. Não existe nada na vida cristã que não seja por edificação, a não ser a nossa salvação, que foi propiciada pelo Senhor, né? Agora, tudo em nós é gerado pela edificação, e inclusive o temor do Senhor. Porque pela palavra, o temor do Senhor também pode ser perdido. Então, nós podemos caminhar, começar a crescer no temor do Senhor, a conhecer o Senhor, e depois nos desviarmos e perdermos o temor do Senhor, né? Então, a gente é orientado pela palavra a buscar o temor do Senhor, a crescer no temor do Senhor. Então, hoje, eu pus esse tema, né, que é o temor gerado pela revelação. Então, o temor em nós, quanto mais revelação do Senhor nós tivermos, mais temor nós vamos ter, né? Então, nós podemos ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, até lá em Apocalipse, né? João, que andou com o Senhor, né?
ele reclinou a sua cabeça no peito do Senhor, mas quando ele vê o Senhor, ele cai aos seus pés como morto. Imagina o quanto que João já conhecia do Senhor, mas quando ele vê o Senhor, ele cai aos seus pés como morto. Então, todos que têm uma visão do Senhor, né, no Velho Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, né, todos que têm uma revelação do Senhor, eles têm uma reação de temor, que não é medo, né? É diante da majestade do Senhor. Então, eu achei muito interessante nessa busca sobre essa expressão temor do Senhor, que um irmão disse assim, esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele diz assim, esse versículo transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como essas três coisas, Criador, Senhor e Redentor, é o ponto de partida regulador e normativo de todo verdadeiro conhecimento. Então vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, porque eu achei muito interessante isso. Realmente, nós precisamos conhecer o Senhor como Criador, né? Porque em Romanos fala que aquele que não reconhece pela própria natureza que existe Deus, né? Ele é indesculpável. Então, o reconhecimento mais básico, a revelação mais básica, que seria do átrio, né? Que está à luz, o átrio estava à luz do dia, né? Então, a revelação mais básica que nós temos é o Senhor como Criador. Mas nós precisamos reconhecer o Senhor, não é necessariamente Salvador reconhecer, porque muitas pessoas reconhecem que tem um Criador, mas não tem um relacionamento, não tem uma vida de submissão a esse Deus, porque reconhece que existe um Criador, né? Tem cientistas que são criacionistas e nem por isso são cristãos, né? Então, toda a base do nosso verdadeiro conhecimento tem que ter essas três revelações. Ele é Criador, Ele é Senhor e Ele é o nosso Redentor, né? Que é o mais essencial, reconhecê-lo e nesses três aspectos. Agora, isso vai regular, esse conhecimento vai regular toda a nossa vida. O como eu vivo, como eu falo, né? O como eu trabalho, tudo. E esse conhecimento do Senhor que vai gerar um temor no meu coração, dependendo do quanto eu conheço Ele, né? Então, como Isaías 6, né, fala, eu vi o Senhor e eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, né? Então, quanto mais conhecimento do Senhor, mais revelação sobre nós mesmos. Então, é claro que quanto mais eu conheço a meu respeito, né, e me entrego, me submeto ao Senhor, mais a minha vida vai ser regulada por esse temor, por essa admiração pelo nosso Deus, né? Então, eu achei muito interessante essa frase, porque ele fala que esse temor do Senhor, esse é o ponto de partida, que vai regular e normatizar o meu modo de viver e o nosso verdadeiro conhecimento. Porque nós vemos, né, tanto no nosso meio cristão quanto fora dele, né, pessoas que são muito conhecedoras, muito inteligentes, capacitadas, cultas, mas não tem sabedoria nenhuma, né? Não tem sabedoria para relacionar, não tem sabedoria para conversar, não tem sabedoria para decidir, né? E são tremendamente cultas, são conhecedoras de muitos, não tem assunto que ele não saiba conversar, né? E, no entanto, não tem sabedoria. Por quê? Onde não tem temor do Senhor, não tem sabedoria. E se a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. Provérbios 31 vai falar isso, né?
A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será admirada, né? Não, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, ela é sábia porque teme ao Senhor. Se não teme ao Senhor, é tola e não vai edificar, né? Vai derribar com as próprias mãos. Por isso, nós precisamos, eu gostei muito, né? Graças ao Senhor pela direção do Espírito Santo, porque esse corinho fala, abre os meus olhos, Senhor, para eu poder te ver, né? Porque aí, sim, quanto mais revelação, mais temor, mais sabedoria, né? Nós vamos ter na nossa vida. Então, o que é temor ao Senhor se não é ter medo? Apesar de, quando se tem uma revelação dele, né? Inclusive no Salmo 119 fala, arrepia-se minha carne com temor de ti. Então tem uma reação física mesmo, né? De admiração, de espanto, né? Seja ele o vosso espanto. A palavra fala, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então existe toda uma reação emocional, física, mas principalmente de mudança de comportamento, né? Como Paulo, por exemplo, quando teve aquela revelação do Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. A mudança foi radical, né? Então, toda a revelação do Senhor, a verdadeira revelação do Senhor, traz temor, traz mudança, porque o temor regula, o temor normatiza a nossa vida, né? Então, eu queria ler Mateus 16, 13 a 19. Por favor, alguém pode ler? Mateus 16, 13 a 19. Pode, por favor. A 19. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, muitos dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Então, essa pergunta nós continuamos ter que responder diante do Senhor. Uns dizem de Jesus isso, outros dizem de Jesus aquilo, é um profeta, é um sábio, até um político. Eles falam que Jesus foi, não sei como eles enxergam isso, né? Mas tem uma pergunta que nos separa. E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então, essa é uma pergunta que nós temos que responder e não é uns para os outros. É uma pergunta que nós temos que responder diretamente ao Senhor. Quem é o Senhor? Como nós temos visto o Senhor? Né? Abre os meus olhos para que eu possa te ver. Então, os discípulos, naquela caminhada de 3 anos e meio com o Senhor, eles foram tendo revelação e temor. Revelação e temor. Então, vamos ler o texto de João 17, versículo 3. É. Mas ele vai tentar aumentar um pouquinho. Tá. João 17, 3. Eterno és, te conheço, ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esta é uma definição, né? Do que é vida eterna. Vida eterna não é uma vida que eu vou ter depois que eu morrer, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e enviado. Né?
do que é a vida eterna? É conhecer a Jesus. Então, se eu quero ter vida, vida em abundância, né, como ele prometeu, eu tenho que conhecer Jesus através da sua palavra, através da sua presença, através da revelação do Espírito Santo. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus. Então esse é o caminho para nós termos vida eterna, que é uma vida de qualidade superior, né? Tudo em Cristo é superior. Nós tínhamos uma vida em Adão e nós temos uma vida em Cristo, né? Que uma anula a outra. Então essa vida em Cristo também ela nasce e ela cresce, só não morre. Ela é uma vida eterna. Então ela tem um crescimento de vida e é através da revelação, que gera temor nos nossos corações e nos gera sabedoria para viver e para cooperar com o Senhor nas nossas próprias vidas e na vida de outros, né? Então, nós vemos o Senhor falando isso, que a vida eterna é esta. Vamos ver uma revelação que alguém teve numa hora muito interessante da sua vida. Mateus 27, 54. Mateus 27, 54. O centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Mesmo. Então, olha o temor que foi gerado por uma revelação que teve nessa hora, depois de ver tudo o que foi feito com o nosso Senhor, né? Então, ele esteve ali todo o tempo. Ele era um centurião, né? Ele tinha que guardar todas aquelas circunstâncias ali. Então, ele viu o Senhor proclamar aqueles brados, né? Ele viu o Senhor não murmurar, né? Ele viu o cuidado do Senhor com a sua mãe, né? Ele viu o perdão do ladrão que estava pendurado. Olha o que ele viu, né? Tudo ele viu. E depois aquelas manifestações da natureza, né? Então o que ele disse? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E temeu. E a história diz, não a Bíblia, mas a história diz que ele se chamava Longinos e que ele foi um presbítero em Antioquia, né? Então ele recebeu uma revelação e recebeu o temor do Senhor, né? Então isso é muito maravilhoso a gente observar. Essa passagem que nós vamos ler agora, Marcos 4, essa passagem é muito preciosa ao meu coração, muito específica, assim, por causa dessa revelação que nós vamos ganhando ao longo da nossa caminhada com o Senhor, né? Então, Marcos 4, 41. Em grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, possuídos de grande temor, né? Eles não estavam mais com temor do mar, porque a tempestade já tinha cessado, né? Então, eles foram possuídos de grande temor quando eles viram que esse Jesus que estava andando com eles tinha tal poder, né? E eles fizeram uma pergunta: quem é este? Então, isso é uma pergunta muito relevante para os nossos corações. Quem é este Jesus que nós temos conhecido, né? O que ele é capaz? E essa passagem é muito grata ao meu coração, né? Porque o Senhor acalmou uma tempestade, o Senhor disse: cala-te, né? Emudece. E o Senhor acalmou aquela tempestade. E uma vez, lendo essa passagem, eu falo: Senhor, mas a minha alma, ela é tão tumultuada, tão tempestuosa, tão medrosa. E eu tenho conhecido ao Senhor, e por que minha alma fica tão agitada,
diante das circunstâncias. Eu não escuto o Senhor falar isso para ela, né? Você não, parece que não manda minha alma se aquietar. Aí o Senhor respondeu no meu coração assim, bem claramente, porque o mar reconhece a minha autoridade. Então, irmã, se a nossa alma não conhece o Senhor, não teme ao Senhor, não reconhece a sua autoridade, ela nunca vai se acalmar, né? Porque nós queremos ter o controle das nossas situações. Nós queremos controlar as nossas tempestades. Quanto mais nós tentamos controlar as nossas tempestades, mais ansiosos nós ficamos, né? Porque nós vemos que o controle não está nas nossas mãos. Ansiedade é resultado de necessidade, desejo de controle. E as circunstâncias não estão nas nossas mãos. Mas quando nós o temos conhecido e temido, nós respondemos, quem é este que ordena as circunstâncias, que tem o controle total, que ele diz para o mar como criador, né? Ele diz para o mar, até aqui você vem, daqui você não passa. Mas algumas vezes, ele que é o criador e que ele manda em todas as coisas, em toda a natureza, ele manda um tsunami, né? Então o mar passa, o mar invade a terra, mas é por ordem dele. Porque, do contrário, é até aqui, daqui você não passa, né? Então, mesma coisa, quando os discípulos foram pescar, né? O Senhor disse, joga a rede desse lado. Senhor, sobre a tua palavra nós vamos mandar, mas eu pesquei já o tempo todo, né? E não pegamos nada. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Lançaram a rede e veio cheia de peixes. Qual foi a reação de Pedro? A revelação que ele teve, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, né? Então, um Deus santo, mas como Pedro dissesse, por favor, afasta-te de mim, não me deixa, né? Mas aquele reconhecimento necessário, irmãs, que gera temor do Senhor, né? E eu gosto muito da tradução King James, que todas as vezes que ele fala de temor do Senhor, ele fala amor reverente. A expressão não é temor, é amor reverente. Então, isso é temor do Senhor. É nós falarmos, se afasta, porque eu sou pecador, mas não vai longe, me agarra pela mão, me traz junto, porque eu preciso de ti, né? Por isso que o temor do Senhor regulamenta, né, normatiza as nossas vidas. Então, quem é este? E aí, nós vamos ter no Velho Testamento algo muito maravilhoso, porque é o nosso coração de amor reverente ao Senhor. Então, tem uma resposta que alguém dá. Cantares 5. Cantares 5, versículo 9. Quem é o teu amado mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Quem é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuras? Essa é outra resposta, irmãs, que nós temos que dar diariamente. Que Jesus é a mais para nós do que todas as outras coisas, outras pessoas, né? Que é o teu amado, que você está tanto falando para a gente, me ajuda a buscar o amado, me ajuda a buscar o amado, né? E nós devemos falar umas para as outras, me ajuda a buscar o amado. Mas tem que ter um desejo tão grande no nosso coração que nós saibamos dar essa resposta. Mas por que você está nos conjurando tanto a buscar o seu amado? O que seu amado é de tão especial, de tão diferente? E ela sabe. Ela sabe dizer com detalhes. Ela diz, o meu amado é alvo, rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é assim,
os seus cabelos são assim, os seus olhos são assim, as suas faces são assim, os seus lábios são assim, as suas mãos são assim, o seu ventre, as suas pernas, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Então ela sabia muito bem. E o destaque, né, que eu quis dar foi para esse. O seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Então, irmãs, nós precisamos, para temermos o Senhor, para sermos mulheres sábias, que sabem tomar decisões sábias, que sabem orientar os filhos, né, agora netos, né, ajudar, colaborar na educação. Nós precisamos conhecer o amado. Por isso, o temor no nosso coração só é gerado se nós conhecemos o Senhor, se nós andamos com Ele, se nós vemos as atitudes do Senhor, como que o Senhor reage às circunstâncias. Porque nós aprendemos com aquilo que nós vemos, né? Ele é o nosso exemplo, como foi falado ontem, né? Que ele nos dá o exemplo, aquela cartilha que nós vamos seguindo, principalmente nos nossos sofrimentos, né? Como nós precisamos aprender, porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então nós precisamos, porque as mulheres sofrem, né? Sofrem bastante, não é que os homens não sofram, né? Mas nós temos missões que Deus nos deu como mulheres, que nós somos sofredoras. Então nós precisamos aprender como sofrer, né? Porque ele é homem de dores e sabe como é padecer. Nós sabemos padecer, né? Então nós precisamos ter revelação, andarmos com o Senhor e vermos como ele é, como ele age, como ele reage, né? Então é muito maravilhoso. Essa resposta nós precisamos dar. Primeiro de João, então quem é ele, irmãs? Primeira carta de João, capítulo 1. A carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Amém. Então, irmãs, vamos começar de trás para frente nesse texto, né? Tem como nós termos uma alegria completa, uma alegria indizível, né? Como diz Pedro, cheia de glória. Tem como nós termos essa alegria nesse mundo de padecimentos, né? A alegria completa é se nós tivermos esta vida com o Senhor. Mas não é uma vida de que eu conheci o Senhor lá atrás, né? Mas olha o que João fala. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, não é um conhecimento de segunda mão. O que nós contemplamos, como foi falado ontem, né? A solitude. Aprender a contemplar o Senhor, a conhecê-lo através da sua palavra, né? A meditar sobre o seu caráter, né? Então, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí tem um parêntese, se a vida se manifestou, nós a temos visto, dela damos testemunho, anunciamos, né? Essa é a parte
de que nós estamos falando sobre o Senhor, né? Aí João fala: o que nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês tenham comunhão conosco. Então, aonde que está a nossa comunhão? A comunhão é do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos ver, apalpar, contemplar, né? Ouvir o Senhor e fazermos isso juntas. Quando nós... tem um texto que fala: aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Né? Então, olha os que temiam ao Senhor. Então, esse é o nosso papel. Nós temos que saber quem é o nosso amado, temos que contemplar o nosso amado, temos que tocar o nosso amado e temos que anunciar o nosso amado. E temos que falar uns aos outros. Então, nós tememos o Senhor, então nós falamos uns aos outros, nos estimulamos ao amor, nos estimulamos às boas obras, né? Falando e conhecendo esse nosso Senhor. Então, quem é Ele? Ele é este, né? Ele é este, é o nosso amado. Amém. Filipenses 2, 5 a 11. Então, quem é o nosso amado mais do que outros amados, né? Mais do que qualquer outra coisa? Ele é esse, que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Então, não tem nada que se compare a ele, né? E aí, qual é a nossa atitude quando nós vemos esse, né? Que está acima de todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, né? Que é o nosso Senhor, que é o nosso Redentor. Então, quando nós olhamos para Ele, o que nós vemos? Que Ele humilhou a si mesmo. Não tem nenhum texto que fala que Ele foi humilhado pelas atitudes, né, dos outros, mas Ele a si mesmo se humilhou. Né? Então, porque Ele realmente se deu. Então, quando nós conhecemos quem nós somos, não tem nada ou ninguém que possa nos humilhar. Nós é que devemos nos humilhar a nós mesmos, né? Porque Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se como servo. Então, quando nós conhecemos o Senhor, tememos o seu nome, nós aprendemos com Ele, porque Ele é quem Ele é, né? Mais um texto, Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, conferou mais excelente nome do que eles. Amém. Então, esse é o nosso Senhor Jesus, né? Deus falou
de muitas maneiras no passado, né? Deus falou pelos profetas, Deus falou através dos seus servos, né, no Velho Testamento. Deus falou, então, através das profecias, através dos simbolismos do Velho Testamento, falou através de Israel, né? Falou através da passagem pelo mar, falou através da passagem pelo Jordão, falou através de tabernáculo. O Senhor falou de muitas maneiras, muitas vezes, aos nossos pais, né? Como o apóstolo que escreveu está dizendo. Mas nesses últimos dias, Deus falou no Filho. Então, quanto mais, né, nós achamos que devemos observar essa palavra. Aliás, aqui em Hebreus mesmo, deixa eu ver se é no... acho que é no 8, que fala que toda palavra falada por meio de anjos recebeu justo castigo, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o livro de Hebreus é maravilhoso no sentido de nos fazer olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Eu não sei se é o 4. Isso mesmo. Isso mesmo. 2, 2, 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? Então, às vezes a gente acha assim, não, Moisés tinha que temer a Deus, porque imagina, ele viu Deus na sarça ardente, né? Ele sentiu o temor quando ele viu o monte fumegando e terremotos. Diz que Moisés ficou aterrado e trêmulo quando ele viu. Então ele tinha, né, que temer. Aí Hebreus 12, esse texto eu não tinha separado não, mas Hebreus 12 vai falar isso aqui, ó. Que esse texto também fala do temor do Senhor, muito interessante. Vocês não têm chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão. 12, 18, irmãs, desculpa. Hebreus 12, 18. E a escuridão, as trevas e a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Aí fala, na verdade, 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, né? Então, nós achamos que eles viram coisas que nós não vimos, né? Mas eles, sem nós, não são aperfeiçoados, porque nós vivemos na nova aliança, no novo pacto. Então, mais temor nós temos que ter. Quer ver? Versículo 25. Muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda mais uma vez, né, por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E aqui, irmãs, o resultado, a normatização das nossas vidas, pela qual sirvamos a Deus de modo a agradá-lo. Ou seja, de modo agradável. Como que é servir a Deus de modo agradável? Não é de uma maneira confortável para nós. Servir de modo a agradá-lo. É isso que é ser agradável, né? Com reverência e santo temor.
porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, temor é uma coisa que aumenta com o conhecimento de Deus e não diminui. Então, ele vai normatizar o nosso modo de vida, porque através desse temor é que nós vamos servir de modo agradável. O Senhor tem feito, né, através do envio do seu Espírito Santo à igreja, que estaria todos os dias conosco, nos faria lembrar de tudo que ele tem dito. Então, Provérbios fala que a sabedoria clama nas ruas, ela chama em alta voz, né? Honestos, vinde a mim. Depois nós vemos o Senhor Jesus falando, vinde a mim e aprendei de mim. Então é isso que nós temos que fazer, né? Ir ao Senhor com santo temor, com reverência e aprendermos dele. Porque é só assim que nossa alegria vai ser completa. Porque o temor em nós vai crescer a cada dia. E então tem uns textos aqui que não vai ter tempo de serem lidos, são muitos. E depois eu vou passar para as irmãs, que fala do que nos foi revelado em Cristo. Então, tem vários textos que falam o mistério, né? Então, 1 Timóteo 3,16 fala, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, né? Foi contemplado pelos anjos, né? Foi crido no mundo, pregado entre os gentios, né? Crido no mundo, recebido na glória. Esse foi um mistério que nos foi revelado. Nós estávamos lá na nossa ignorância, né? Então, esses textos, que depois eu vou passar para as irmãs, eles falam desse mistério, que nós fomos contemplados pelo Senhor com a revelação deles. Então, nós não merecíamos receber revelação nenhuma, nós éramos rebeldes contra o Senhor. Nós não tínhamos desejo pelo Senhor. Foi Ele que quis vir e se revelar a nós. Então, qual nossa condição? Mediante essa revelação, temamos ao Senhor e o sirvamos, né, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, diante disso, nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Nós vamos ler 4 versículos do Salmo 80. Salmo 80. Versículo 3, 7, 14 e 19. Alguém pode ler para mim? Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E o 19? 14? 19. Dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Amém. 19, já foi? Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, esse volta-te do versículo 14 também é faze resplandecer o teu rosto. Então, qual que é o nosso pedido? Se é a revelação dele que gera o temor, que gera a sabedoria, então qual que é o nosso pedido? Foi o que nós fizemos nesse cântico. Abre os meus olhos, Senhor, para eu poder te ver. Porque senão não tem essa sequência, né? Então, o nosso pedido, a nossa responsabilidade é pedir ao Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, porque eu preciso te ver. É isso que vai me dar condições de crescimento e de apego cada vez maior ao Senhor, né? E agora, para concluir, irmãs, 1 de Pedro 1. Pedro foi aquele discípulo que nós conhecemos, né? Através dos evangelhos, e nos identificamos muito, né?
com a maneira dele ser, com como ele atravessava, né? Então nós nos identificamos muito com a história de Pedro. Então vamos ver, né? Depois que o Senhor falou para ele, depois que você se converter, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Então vamos ver o que ele nos fala depois que ele se converteu. Né? Então 1 de Pedro 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso. Então, o Senhor é bendito, né? Pedro está dizendo. Porque, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Porque nós, como diz Paulo lá em Romanos, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Então, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que está falando no versículo 4. No versículo 5, irmãs, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, enquanto nós estamos aqui, né, aguardando o nosso amado, o que tem que acontecer conosco? Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, né, olhando com expectativa, porque nós fomos regenerados para uma viva esperança, coisa que ainda não vemos, como ele vai falar aqui. Nisso exultais. Então, a nossa alegria é completa, pode ser completa, né? Aqui. Embora no presente, por breve tempo, sendo necessário, sejais contristados por várias provações. Não é por poucas, é por várias. Tem um irmão que disse assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará provações. Nada. Não vai faltar nada, né? Inclusive as provações. Por quê? Pedro está dizendo aqui: sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, quando? Na revelação de Jesus Cristo. Então, um dia, né, a nossa esperança, quando o Senhor voltar, tudo isso vai fazer muito sentido, né? Porque nós vamos ter sido apuradas pelo fogo, e tudo isso vai redundar em louvor, glória e honra ao nome do nosso Senhor, né? Que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, isso tudo vai consumindo aquilo que é abalável na nossa vida, para aquilo que não é abalado permaneça, né? E aí, olha o versículo 8: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, irmãs, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, ontem o Romeu fez uma pergunta, né? O quanto nós achamos que o Senhor pode chegar em nós, salvando as nossas vidas. O quanto nós achamos, até onde nós achamos que o Senhor é capaz de nos salvar, né? Porque Hebreus fala que Ele pode salvar totalmente. Então, aqui Pedro está falando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, só pela revelação de Jesus Cristo, né? A cada dia, a sua pessoa, a sua obra, que depois vocês vão ver os textos do que nos foi revelado por sua muita misericórdia, por sua muita graça. Foi tanta revelação que nós recebemos, né? Então, à medida que nós vamos crescendo nisso, os nossos olhos vão sendo abertos para contemplar o Senhor e a sua palavra. Não tem como nós não sermos transformados, né?
E mesmo nas tribulações nós podemos exultar com uma alegria indizível e cheia de glória, né? E obteremos o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, né? Seremos mulheres sábias, né? Cooperadoras com o Senhor, tendo sempre uma palavra, né? De consolação, de edificação, de refrigério, né? Para todos aqueles que o Senhor nos indicar, né? Mas, e é isso que nós desejamos ser, né? Para o Senhor em primeiro lugar e umas para as outras, porque tantos ele reserva só para ele, né? Mas aqui no nosso caso ele nos tem dado umas para as outras. Então que maravilha nós podemos ser mulheres sábias, edificadoras, né? Umas das outras na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.